Vamos abrir a palavra no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Amém. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invadiram a minha aliança, invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos já me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Aleluia. Amém. Hoje, através desses 3 versículos do livro de Jeremias, nós vamos entender um pouco sobre este relacionamento que o Senhor, que Deus tem conosco, e Ele quer que reflita sobre a nossa casa. Amém? Quantos querem? Eu quero que a minha casa seja o reflexo do meu relacionamento com o Senhor. Então o profeta Jeremias, ele nos fala que o Senhor, Ele quer fazer uma nova aliança. E ele nos fala que essa aliança é diferente da velha aliança. E nesse versículo dá para a gente detectar alguns pontos de diferença. A primeira diferença é que na velha aliança, Deus segura o povo pela mão, Deus guia o seu povo, e ali pertinho, o povo não conhecia o Senhor. Então conhecia apenas as suas leis. Na nova aliança que o Senhor propõe, as pessoas são capazes de andar sozinhas, pois elas conheceriam ao Senhor Jesus. Então a diferença aqui, essa palavra vai revolucionar, viu, gente? Mas eu quero te dizer que não fui eu que escrevi ela. Sou só porta-voz. Então a diferença aqui é liberdade e o controle. Na velha aliança havia controle, havia punição. Na nova aliança há liberdade, há amor, há perdão. Amém? Então, o controle aqui de pessoas, sempre dizendo o que poderias fazer, o que não poderia fazer, aonde você tem que caminhar, aonde você não pode caminhar. E a liberdade para cada um gerenciar a sua vida conforme a instrução do Espírito Santo. A segunda diferença que esse versículo nos traz é que na velha aliança, a aliança era feita de uma forma externa. Era por leis. Então, você tinha que cumprir as leis. E não se falava muito do coração, do que você realmente fazia. Você tinha que cumprir as leis. E na nova aliança, é uma aliança interna, é no coração, porque o Senhor, Ele quer alcançar os corações na nova aliança. Então, relacionar-se com Deus no Velho Testamento era perigoso. Todos nós conhecemos a palavra e vemos que quem ousava e quem se arriscasse morreria, tinha punição. Olho por olho, dente por dente, não era assim? Mas na nova aliança, o testemunho de Jesus introduz Deus como Pai. Introduz uma nova aliança, um novo modo de relacionar. Amém, igreja? Então, observando este versículo sobre essas diferenças de nova e velha, nós hoje queremos destacar 2 verdades. 2 verdades sobre essa nova aliança. A primeira dela é que Deus prioriza a liberdade. Eu quero, desde já, pedir a atenção da igreja que liberdade não é libertinagem, amém? Porque senão vocês vão descer um negócio, mas falou que eu posso. Não, vamos lá.
liberdade. Deus tem a liberdade como prioridade. O Senhor não quer um povo cativo, o Senhor não quer um povo preso por opressão e nem por nada. O Senhor, Ele tem a liberdade como prioridade. Como é bom servir esse Deus, amém? É muito bom. Então, Deus não quer controlar a sua vida. Eu falei que é polêmico. Todo mundo já ouviu algum pastor falando: entrega o controle da sua vida para Jesus. Quem já ouviu? Eu já ouvi. Mas aqui, eu vou te provar na palavra que Deus não quer controlar a sua vida. O Senhor, Ele quer te tornar hábil para tomar as decisões conforme as suas escolhas, na instrução da palavra, mas é você que vai decidir. Então o Senhor, Ele não quer tomar o seu lugar, Ele não quer decidir por você. O Senhor, Ele quer sim que você decida obedecê-lo, mas que seja a sua decisão. Amém, igreja? Deus sempre nos deu o direito de escolha, nos habilitou para sermos capazes de fazer. Como que eu vou te mostrar que o Senhor, Ele realmente não quer controlar a sua vida? A primeira evidência está na palavra de Deus. Então, todas as evidências estão na palavra de Deus. E a primeira está lá no primeiro livro da Bíblia. Gênesis 2, versículo 9, fala que o Senhor colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim. Se o Senhor quisesse, não é para ninguém saber dessa árvore, ninguém tem o direito, ele poria essa árvore lá? Poria? Por que Deus colocou uma árvore que iria trazer tanta curiosidade no jardim do Éden? Vocês já se perguntaram isso? É porque desde o jardim do Éden, o Senhor criou o homem com o livre arbítrio. Então lá no jardim do Éden o Senhor colocou a árvore, foi Deus que plantou. Por causa da árvore o homem era livre. Então não há liberdade sem oportunidade de escolhas. Você não pode falar que você é livre se você não tem escolha na sua vida. Eu sou livre, mas você não consegue tomar uma decisão. Então o primeiro princípio de liberdade é: você tem direito de escolhas? Você consegue fazer as suas escolhas? Se não, você tem vivido debaixo de um cativeiro. Verdade, né? Deus criou cada um de nós para sermos livres e Ele quer que escolhamos. Você escolhe obedecer ao Senhor. Amém? Quantos entenderam até aqui? Aleluia. A segunda forma de nós entendermos que Deus não quer controlar a sua vida é que o Senhor nos deu o Espírito Santo. Quantos já identificaram a forma que o Espírito Santo age? Lá em João 14, 26 fala que o Espírito Santo, ele é o nosso auxiliador. Observe, auxiliador. As características do Espírito Santo: auxiliar, ajudador, instrutor. E nenhuma dessas palavras você vai encontrar como sinônimo de controlador. Então, a segunda evidência que o Senhor não quer controlar a sua vida, Ele te deu o Espírito Santo. Ele poderia colocar um Espírito para andar com você, que te controlasse, que decidisse por você e que agisse por você. Mas o Senhor nos deu o Espírito Santo para nos instruir, nos auxiliar, mas jamais decidir por nós. Muitas das vezes não entendem dessa forma. Mas olha o que fala também em 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito de Deus? Ali há... Vamos falar mais forte. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito de Deus? Ali há...
Mais uma vez eu vou te afirmar, se você vive em um cativeiro e não está sendo capaz de tomar decisões, não há liberdade, não há o Espírito Santo também. Porque aonde o Espírito Santo há, se você é casa do Espírito Santo, você tem liberdade. Amém? Porque isso é motivo de alegria. Porque nós não fomos chamados para o cativeiro, fomos chamados para Jesus. Fomos chamados para Fala para o seu irmão, fomos chamados para Amém. Hoje você vai sair daqui entendendo. Você não vai aceitar mais nenhum cativeiro, mais nenhuma prisão na sua família, na sua casa e nem na sua vida. Amém? Então fala de novo para o seu irmão. Vamos? Não, de novo, calma lá. Fala de novo. 1, 2 e 3 e... liberdade, aleluia. Terceira evidência na palavra: domínio próprio. Em Gálatas 5:22 fala que o fruto do Espírito Santo é o... foi todo mundo arrebatado. Em Gálatas 5:22 fala que o fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Amados, se o Senhor, novamente eu vou enfatizar, quisesse controlar a sua vida, Ele te daria o domínio próprio? Não. Mas Ele quer que você aprenda a fazer as suas escolhas com esses auxílios. Conhecendo a verdade, o bem e o mal. Com a instrução e auxílio do Espírito Santo. E com domínio próprio. Uma das evidências que o Espírito Santo está ativo na vida de alguém é quando essa pessoa tem a capacidade de gerenciar sua própria vida através do domínio próprio. Não é cativa dos impulsos da carne. Porque domínio próprio é isso. A pessoa ela não é presa ao impulso da gritaria, ao impulso do xingamento, ao impulso da ira. Ela é capaz de gerenciar a sua vida com o domínio próprio. O domínio próprio é o auxílio para gerenciar a liberdade que Deus nos deu. Se você for pensar no sentido da graça, meu marido esse ano, acho que se você perguntar o livro que impactou a vida dele, é a Graça, eu não sei o título, é Graça só? Graça, do pastor Aloísio. Gálatas, e lá fala de graça. Então, se você fosse aprofundar na graça do Senhor, você vai observar tamanha a liberdade que o Espírito te traz. Então, se você não tiver o domínio próprio, você não consegue gerenciar. Acaba fazendo confusão. Ainda mais na vida dos novos convertidos e adolescentes. Por isso, hoje, a palavra vai puxar para os papais. Me perdoem. Vai puxar. Porque tudo é um reflexo do seu relacionamento com Deus. E como você relaciona com a sua família. Amém? Então é assim que Deus relaciona com o seu povo na nova aliança. Ele quer ser o Senhor da sua vida, mas Ele não vai fazer com que você o obedeça. E também não irá te livrar das consequências das suas decisões. Por isso que é necessário que você sempre esteja debaixo da graça, do Espírito Santo, do domínio próprio. Amém? Amém? Vamos continuar caminhando? O amor é a segunda verdade que o profeta Jeremias nos traz nestes versículos. Uma conexão de coração. Lá no versículo fala, e eu porém no seu interior. Essa aliança é no coração. Não é mediante a força, a pressão, mas é no interior. O Senhor quer alcançar a sua alma. O Senhor quer alcançar as suas emoções.
O Senhor quer alcançar a sua vida, esta aliança. Amém? O amor é a única coisa capaz de sustentar o ambiente de liberdade da nova aliança. Se você quer um relacionamento com seus filhos baseado na nova aliança, é importante que você comunique amor dentro do seu lar. Só que, se formos para dentro da sua casa, se formos para dentro da casa de nossas famílias, quais são a comunicação que os pais têm levado para os seus filhos? Seus filhos têm medo de você? Quando você sai, seus filhos agem da mesma forma quando você está perto? Seu filho tem medo de sua reação? Como eu disse, não fui eu que escrevi nada disso. Como é o reflexo do seu relacionamento dentro da sua casa? Como os pais podem trazer essa comunicação do amor, sendo que já foi aprendido, como ontem foi falado pela nossa líder, a Bispa Nilda, que é algo da sociedade. Você talvez não aprendeu a comunicação do amor. Todo mundo aqui é filho, não é? Então talvez você não foi gerado na comunicação do amor. Você foi gerado na comunicação do medo. Talvez os seus pais não te criou nesse padrão que eu vou passar agora. Então hoje essa palavra não é apenas para pais, também é para filhos. Porque talvez você vai ouvir coisas que você não recebeu. E aí você talvez vai se justificar, é por isso que eu sou assim, é por isso que eu sou assim. Eu quero te dizer que hoje o Senhor vai adoçar a sua alma. Aleluia. Já vai se preparando para o ato profético. Então, na maioria das vezes, o pai comunica medo. E o apóstolo aqui, eu não sei se vocês sabem, mas os apóstolos, eles tiram um período de jejum por cada uma dessas palavras. Amém? Enquanto a gente nem está lembrando da semana Shekinah, eles já estão em consagração. Então, o apóstolo aqui, ele traz dois exemplos. A figura de sargento. Talvez você já ouviu do seu pai essas palavras. Se você pisar na bola comigo, eu acabo com você. Se você passar vergonha em mim, eu vou pisar no seu pescoço. Se você fazer alguma coisa errada, quando chegar em casa, eu vou arrancar o seu couro. Essa é a figura do sargento. A primeira impressão de medo, que talvez você foi criado, ou talvez você tenha criado os seus filhos, seus netos, aquelas pessoas em que Deus te confiou. E qual é a consequência dessa figura de sargento? Primeira coisa, seus filhos não se tornarão seus amigos. Seus filhos não poderão chegar para você e falar de suas incertezas, dos seus medos. Porque eles têm medo de você, eles têm medo da sua reação. Talvez ele foi assediado na escola para ter a sua primeira... Posso falar? Sua primeira transa? Eles falaram que eu podia. E aí, ele fica assim, se eu falar para o meu pai, ele vai achar que eu já fiz. Porque tem medo da sua reação. E isso vai também afastar o filho do pai, porque ele tem medo da punição, que ele foi criado em cima disso. Segundo exemplo que foi passado é a figura do superprotetor. É aquele bem assim. Não é bem assim. Ele não queria fazer isso com você. Ou ele só fez isso porque ele viu o amiguinho dele fazendo.
Não, ele nunca fez isso lá em casa. Foi a primeira vez. Então esse é o superprotetor. É aquele que não aceita o erro. É aquele que não disciplina no erro. A consequência desses pais superprotetores é que seus filhos serão despreparados para o mundo. Você aqui, quantos adolescentes a gente tem? Levanta a mão bem altinho para eu saber, para quem eu estou ministrando. Aê, nação Tim. Ok. Mas a maioria aqui já convive no mundo, trabalha, estuda e tudo mais. O mundo em que você conhece é um mundo que alisa? Então, se o pai não prepara seu filho para encarar o mundo, esse pai superprotetor que traz aqui debaixo da asa o tempo inteiro, esses filhos não conseguirão encarar o mundo. Serão filhos depressivos, serão filhos medrosos, serão filhos que não almejam alcançar um alto cargo numa empresa, porque para ele, ali onde ele está bom, porque ele não quer novos desafios. Segunda característica de filhos de pais superprotetores, são filhos que nunca assumem os seus erros. Porque sempre a sua mãe ou seu pai assumia por eles e escondia. Então, quando ele cometeu um erro na fase adulta ou na juventude, ele vai pôr a culpa em outra pessoa. Isso, só falando um exemplo, acontece um pouco com os irmãos do meio, né? Ele fica quietinho, a culpa cai no mais velho ou no caçula. Mas eu tenho certeza que você vai mudar a sua história hoje. Amém? Então, essa aqui são algumas linguagens que talvez você conheceu na sua casa, conheceu com seus pais. E misericórdia, se talvez essa linguagem acontece com seus filhos. Mas hoje o Senhor vai adoçar a sua casa, amém? O Senhor vai trazer mel. Mas o Senhor, Ele também quer que nós aprendamos a linguagem do amor. Quantos querem aprender? O Senhor quer que você comunique o amor. E como? Agora você me fala, Jennifer, como? Como se eu cresci, se eu fui gerada em um lar que não tem nada a ver com o amor. Eu não aprendi a valorizar as qualidades do meu filho, porque ninguém nunca olhou para as minhas qualidades. Como, Jennifer, eu vou aprender a falar elogios, a falar doçuras, a falar coisas agradáveis, se eu nunca ouvi? Meus ouvidos não conhecem. Eu quero te falar que nós vamos voltar lá para a introdução. Quando você tiver esse relacionamento com Deus, você vai conhecer essa linguagem. O Senhor quer te trazer para Ele como filho. Lembra que na nova aliança nós conhecemos a Deus como Pai? Então, quando você vai para Deus, você será o reflexo de... Vamos falar mais forte. Quando você está em Deus, você é o reflexo de... Mais forte. Quando você está em Deus, você é o reflexo de... Você é o reflexo de Deus. E assim a sua casa será também o reflexo do relacionamento de Deus com você. Então, como comunicar o amor? Sendo o ajudador. E agora aqui, talvez vai mexer com a sua estrutura como pai. Porque não é o acusador. É o ajudador. Os pais precisam ser para seus filhos a semelhança do que Deus é para nós. Se a gente for levar para nós o legado do que os nossos pais foi com a gente, essa maldição não acaba.
E vai ser propagada por todas as nossas gerações futuras. Então, por isso que nós precisamos ser para nossos filhos o que Deus é para nós. E o que o Senhor é para você. Fale. Vamos falar bem em alto som? Acredito que você teve experiências maravilhosas neste ano. O que o Senhor foi para você? Provedor. Vamos falar? Não. De novo. O que o Senhor foi para você neste ano? Provedor. Vamos falando. Misericordioso. Consolador. Então é isso. Aí está o seu exemplo. O Senhor quer que você siga os passos dele. Assim com o seu filho. Os pais precisam ser a semelhança de Deus. A sua casa precisa ter o reflexo do que é o seu relacionamento com o Senhor. Amém? Como pais, nós não podemos afirmar as falhas de nossos filhos. Aí, Jennifer, eu não tenho filho, e agora? Eu vou ficar boiando a sua palavra inteira? Vai não, né? Você terá. E grande coisa do que eu hoje faço com a minha filha foi porque eu estive atenta durante 15 anos em todas as palavras. Amém? Então grave no seu coração. Faça como o pastor José Carlos ensinou há anos atrás. Você tem um freezer espiritual gigante. E aquilo que você não vai usar hoje, você guarda lá. Porque um dia você vai pegar ele lá. Amém? Então, o Senhor, Ele quer que nós sejamos auxiliares de nossos filhos. Como ser auxiliares? Comunique identidade. As pessoas fazem escolhas erradas porque não sabem quem são, não conhecem a sua identidade. É o que acontece na adolescência, não é verdade? O negócio ali está uma loucura por dentro, aquele período de gerar a identidade, e é por isso que precisa de muita instrução. Porque é nesse período que são atacados na mente, atacados na escola, atacados em qualquer canto, até dentro do quarto. Amém? Então você precisa comunicar identidade no seu filho, comunicar identidade na sua casa. O que seu filho sabe sobre ele? Eu posso te responder? Aquilo que você o chama. Aquilo e como você o trata. Ah, você é uma burra. Ah, você é uma imprestável. Você não presta para nada. É isso que ele conhece sobre ele. Porque quem injeta identidade nos filhos são os pais. Então é por isso que talvez eu estou aqui pregando hoje. Porque eu não tenho filhos grandes. Talvez você está aí olhando, essa jovenzinha, eu não sou tão jovem, já estou com 28 anos. Está começando a criar ruga já. Mas eu sou fruto deste relacionamento. Se meus pais não tivessem feito isso comigo, eu estaria no mundo. Amém? Então eu sou um exemplo daquilo que o Senhor tem para a sua casa. Porque é no período de crise que o Senhor vem para te trazer instrução de como fazer, de como agir. E a sua casa não se perderá. Como foi cantado hoje, bendita será a sua casa. Então, qual é a identidade? Porque você não pode falar mediante aquilo que você está vivendo. A Alicia Sofia, ela tem a fase dela. Ela já passou pela fase da birra, ela já passou pela fase do desafio. E hoje eu acredito que ela está nessa fase da descoberta. Mas eu tomo cuidado, eu e meu marido, com o que a gente fala. Porque na nossa correção, já começamos a injetar características. Uma vez, a gente teve experiências com pessoas dentro da nossa casa, e eu ouvi várias vezes falando assim, mas você não presta para nada mesmo. E aí eu chamei meu marido do lado e falei assim, a gente não pode permitir isso. Porque se ela está tendo dificuldade hoje, vai ser com a nossa instrução que ela vai aprender e vai conseguir na frente.
Então, o que ela está fazendo hoje não é a sua identidade. É um momento, é uma crise, é uma dificuldade, mas não é a identidade que o Senhor tem para ela. Então, quando você olha para aquele momento e já joga palavras, existe uma pessoa que não brinca, e ela vai lá, pega aquela palavra e injeta na alma dela e fica enraizado. Por isso que nós temos que tomar cuidado na repreensão dos nossos filhos. Até mesmo depois de velhos. Todos aqui são filhos, na lógica, não é? Você, mesmo estando já com a idade que você tem, quando a sua mãe lança uma palavra errada, você não sente? Então não significa que seu filho cresceu, que você não tem que continuar vigiando sobre aquilo como você o corrige. Sobre como você fala com ele. Alma é alma para sempre. Está sempre ali. Então você não pode lançar palavras sobre como seus olhos estão vendo, sobre o que você está vendo. Você tem que lançar palavras sobre aquilo que você sabe que o seu filho será em Deus. Não, isso merece um amém mais forte. Mais forte. Para o diabo saber que a sua casa está guardada. Amém? Então, você determina a maneira como seu filho vai agir. Porque se seu filho ouve sempre palavras de derrota, ele vai agir assim lá na frente. Se seu filho ouve sempre, e essa gente, não sei quem acompanhou, teve reportagem sobre bullying no Fantástico. Quem acompanhou? Nosso culto é bom, chega em casa, dá para ver. E lá a gente viu crianças que sofriam bullying na escola e começou a ter notas vermelhas, porque estavam feridas na alma. Por isso que é importante nós cuidarmos sobre como corrigir o nosso filho, os nossos filhos, amém? Então, comunique a identidade, aplique a identidade, porque quando chegar os momentos de decisões na adolescência, ele saberá quem ele é. E ele não terá curiosidade. Ele já sabe quem ele é. E o que não é dele, ele não pertence. Ele não tem curiosidade. Ele não quer e ele rejeita. Amém? Amém? Então observe como você tem corrigido seu filho. Agora, valorize a liberdade de escolha. Agora é a outra polêmica da palavra. Porque aqui você vai ser desafiado a deixar o seu filho escolher. Como lá no começo da palavra a gente estava falando. O Senhor, Ele domina a sua vida. Então por que você quer dominar a vida do seu filho? É isso. Você precisa ter na sua casa o reflexo do que Deus é com você. Se o Senhor não domina a sua vida, porque você domina. A função do ajudador é, primeiro, mostrar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, tem a fase que você vai ensinar, filho, isso é errado, isso é certo. Agora, você vai fazer ele escolher o certo ou o errado? Aqui é onde tem um problema na casa. Os pais, eles mostram o que é certo e o que é errado, mas eles não mostram o Espírito Santo para os seus filhos. Filhos vêm para a igreja, fecha ano, abre ano, e nunca tiveram uma experiência com o Senhor. Porque é o Espírito Santo que auxilia os filhos a fazer a escolha certa. É por isso que hoje nós temos adolescentes da maneira como temos. Porque são adolescentes que só conhecem as regras dos pais. São adolescentes que só conhecem o Deus da velha aliança. Não são adolescentes que conhecem o Espírito Santo. Adolescentes que se entristecem quando sentem que o Espírito Santo se entristeceu. Porque a partir da primeira escolha errada, que é feito por coisas simples na infância, ele vai perceber quando você fala assim, minha filha, você respondeu à mamãe, o Espírito Santo está tão triste com você, vamos orar?
E aí ela vai ter uma experiência com Deus naquela oração. Ela vai se arrepender. E assim vai ser gerada uma identidade e um relacionamento com Deus. O erro dos pais crentes é esse. Me desculpa a minha sinceridade. Nós não apresentamos Deus para os nossos filhos. Seus filhos não têm experiência com Deus. Seus filhos não têm prazer em abrir a palavra, porque é enjoativo, é algo que não só dá sono e que não dá prazer. Porque é isso que nós deixamos o mundo ensinar. Porque se nós não ensinamos, quem ensina? Quem ensina? Então, hoje é dia de revelações novas, amém? E como você vai trazer o Espírito Santo para sua casa? Você precisa fazer uma das coisas que já foi nos ensinado, o culto doméstico. Precisa tirar tempo. Quantos discipuladores e pais nós temos aqui? Você dedica para os seus filhos o mesmo tempo que você dedica para o seu discípulo? Aí já é uma regra básica. Você já parou para pensar que se o seu filho confessar a mesma coisa que o seu discípulo, será que você vai reagir da mesma forma? Será? Vocês entenderam como que é? Você precisa cuidar da mesma maneira como você cuida aqui na igreja. Eu vou fazer isso com a minha filha, porque Deus já me trouxe a revelação. E eu quero que Ele me desperte na hora certa. Mas você sabia que eu já fui na casa de discípula minha para ler a Bíblia e orar com ela? Ela não entendia, ela tinha dificuldade. Eu fiz um mês inteiro, eu ia na casa, orava e lia a Bíblia. Não foi só com uma não, foram várias. E eu sei que eu vou precisar tirar um tempo para ensinar a minha filha a ler a Bíblia. Porque, olha o simples detalhe. Você já comprou uma Bíblia para o seu filho? Você comprou uma Bíblia na linguagem que ele entende? Você sabia que é muito difícil entender a Bíblia naquela linguagem antiga? É muito difícil. Você já teve dificuldade? O que dirá a sua filha ou seu filho? Só para você ver questões básicas. Precisa de dedicação. Precisa de dedicação. Então, da mesma forma que você se aplica e você se dedica com seus discípulos, com a sua célula, você precisa se aplicar e dedicar com a sua casa. Então, você primeiro tem que valorizar a liberdade de escolha. Por que a liberdade de escolha causa medo? Por quê? Porque você sabe que seu filho não conhece a Deus. Você sabe que na hora que ele abrir a porta para o mundo, ele vai querer o que está lá no mundo. Porque para ele, o que está no mundo é melhor do que o que está na igreja. Eu passei por isso. Mas eu me apeguei naquilo que eu conhecia de Deus e foi uma escolha minha. Eu não quero isso para a minha vida. Eu vou ser... Porque a pastora Ana me chamou e falou assim, você precisa entender que você é responsável pelo ministério dos seus pais. E quando eu fiz a minha decisão, eu falei desse jeito, eu vou assumir o meu papel. Porque eu sabia que o Deus e a igreja, essa vida nossa é muito melhor que a do mundo. Seu filho sabe disso? Seu filho precisa saber dessa verdade. Porque aí na hora que ele for assediado, seduzido, ele vai falar, não é isso que eu quero. Eu quero aquilo que eu tenho vivido e experimentado na minha casa, na minha igreja. Amém? Então valorize a liberdade de escolha. Você vai ver que o seu filho será capaz de escolher. Tempos maus virão, mas aquilo que você plantou, você vai colher, é o que a palavra diz. Agora sim, se descabele se você não plantou muita coisa. Mas hoje, virá o mel. Vai vir o mel, amém? E tudo aquilo que você plantou vai ser apagado. E vamos começar um novo plantio, aleluia? Quantos querem esse mel sobre a sua casa? Eu quero.
Como pais, precisamos aprender a trazer escolhas para os nossos filhos, como Deus fez conosco. Amém? Segunda coisa, deixe a dor ensinar. Ai. Ai, ai, né? Imagina para uma mãe ouvir isso. Deixe a dor ensinar. Eu falei que eu sou o reflexo do que eu estou pregando. Muitas vezes já enfiaram o dedinho no nariz da minha mãe para falar dessa belezura aqui. Muitas. E eu vou te dizer, ela nunca me apalpou, não. Ela nunca falou coitadinha. Ela deixou a dor me ensinar. Ela deixou a vergonha doer em mim. Muitas vezes eu peguei disciplina da igreja inteira a ficar sabendo. Como você tem cuidado do seu filho? Você sabia que às vezes a dor ensina bem mais que o amor? Isso se aplica quando o seu filho faz escolhas erradas. Amém? Se Deus não é capaz de entrar na sua frente para que você sofra as consequências dos seus erros, por que você acha que você pode fazer isso pelo seu filho? Sendo que você tem que ser o reflexo do relacionamento de Deus. A dor ensina. Amém? Fala aí, a dor ensina. E o último, exercite o domínio próprio. Como pais, agora é como pai mesmo, viu gente? Não tem nem como ser como filho aqui. Como pais, você tem se deixado levar pelo que você tem vivido na sua casa? O Senhor te deu uma identidade. Como você é? Será que quando a sua filha cresceu, quando sua filha nasceu, ou seu filho nasceu, você era carinhoso? Você pegava ela no colo e falava coisas lindas e abraçava, e agora que ela está na adolescência, você não dá conta nem de olhar na cara dos seus filhos? O Senhor quer que você exercite o domínio próprio. As circunstâncias não podem mexer com a sua identidade. Você é o auxiliador do seu filho. Você é a coluna da sua casa. Se as coisas têm te abalado, o que o diabo poderá fazer aí dentro? Então agora, como pais, precisamos do domínio próprio. Eu acredito que Deus sabia que eu ia pregar isso mesmo. Eu estava com a Alice no supermercado e a menina fez uma... Ela pegou... Sabe quando aqueles meninos pegam o que não deve, porque você não pode comprar e faz aquela pirraça? A Alice fez isso 2 vezes no mesmo dia. E eu, com muita paciência, peguei ela, falei para ela ir lá, colocar no lugar. Cheguei em casa, pus ela de castigo. Pergunta para mim se era isso que eu queria fazer com ela. Jamais. Eu queria bater nela ali no meio do supermercado, gente. Mas olha, o domínio próprio, a paciência. É isso, é esse exemplo pequeno que você precisa entender na sua casa. O que tem acontecido ali dentro não pode abalar quem você é. Porque se você está abalado, o que Deus poderá fazer na sua casa, sendo que o canal é você. Amém? Eu sei que essa palavra foi um pouco extensa, mas hoje é dia de cura na sua casa. Vai ser dia de cura, talvez para você como filho. Mesmo sendo pai e filho. Precisar perdoar palavras que você ouviu. Precisar lançar fora, cortar as raízes de amargura da sua alma. E também como pai, vai ser um dia de engolir seco. Olhar para o seu filho e falar: meu filho, me perdoa. Me perdoa. Porque mamãe, porque papai agiu da maneira errada. Vamos ficar de pé? Mas hoje é dia de restauração. Então não finja que nada aconteceu. Não finja.
Seja humilde. Restaure o seu relacionamento com a sua casa. Restaure o seu relacionamento com os seus filhos. Restaure o seu relacionamento com os seus pais. É preciso perdoar. É preciso lançar perdão. O Senhor quer arrancar a maldição da sua família. Amém? Amém? Aleluia. Se você pode aproximar desta pessoa da sua família, você vai receber um sachinho de mel. Os diáconos podem distribuir o mel, um para cada um. Comece a orar ao Senhor. Começa a buscar de Deus nesse momento. Começa a buscar essa restauração para sua casa. Começa, não disperse. Isso tudo